Pastor Stênio. Igreja, a IEADA Tiradentes, onde tem se consolidado no ensino e aconselhamento de jovens. É também professor no IBA, CTO, SEIDE, entre outras instituições em Goiânia e Brasília. Pastor Estênio é formado em Teologia pelo Instituto Bíblico Bereano e doutor na mesma área pela FATAI, Distrito Federal. Tem consolidado seu ministério também como escritor, pesquisador e conferencista. Hoje, aos 52 anos, é casado com a pastora Rosinha Bezerra há mais de 30 anos e pai da Esther, tendo desta forma se tornado uma grande inspiração para jovens e líderes da IEADA. Por isso, vamos recebê-lo com aplausos e muita alegria. Pastor Estênio Bezerra. Amém. Glória a Deus. Amém? Você pode ficar de pé, estender suas mãos para cá. Nós vamos apresentar a vida do pastor Estênio diante do Senhor e apresentar a nossa vida também, que Deus prepara o nosso coração e mente para receber dele nessa manhã. Amém? Vamos lá? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Ó Senhor, como é bom poder te adorar, como é bom poder te louvar. E nesse momento, sim, Senhor, nós queremos te pedir, sim, que o Senhor use o pastor Estênio com graça, com sabedoria, com unção. Ó Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente para receber do Senhor nessa manhã. Que nós possamos, sim, ser impactados pela tua palavra, renovados por ela, transformados por ela, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém. Eu vou ter que orar. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar? Muito obrigado. Graças a Deus. Irmãos, aqui na nossa igreja aqui no bairro Dom Pedro II, a coisa é chique, né? Vídeo de apresentação, a gente fica se sentindo até um grande pregador, né? Que bom, maravilha. Eu quero parabenizar aqui aos jovens por esse lindo trabalho que vocês estão realizando nesses dias, essa conferência. E eu estou certo de que o Espírito Santo está usando esse trabalho para edificar muito os nossos corações, né? Trabalhar com a gente, enfim, mudar a mentalidade, consolidar essas coisas que só o Espírito Santo pode fazer, não é verdade? E eu estou muito alegre de poder estar cooperando com esse trabalho de vocês. Muito obrigado ao pastor Eberson, sua esposa também, a família, por nos receberem aqui. E obrigado ao Mateus, né? Vai me perdoando, mas a gente vai chegando a uma certa idade, a mente falha, né? Que empreendeu o convite aí, né? Deus abençoe a todos. Essa igreja é uma bênção. Nós temos vários alunos aqui, irmãos que foram meus alunos lá no IBA, né? Que bom, foi o Wellington ali, encontrar o irmão, que maravilha, glória a Deus. Eu fiquei feliz também nessa manhã de encontrar aqui uma pessoa muito querida por mim, o Miqueias, né? Miqueias foi aluno nosso lá no IBA, e muito alegre de encontrá-lo aqui, saber que ele está servindo ao Senhor aqui, né? Glória a Deus. Gente muito boa, é um ótimo aluno, maravilha. Bom te ver aqui, que Deus continue abençoando. Abra sua Bíblia, por favor. Eu gostaria de ler apenas um texto da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Eu gostei muito do tema que vocês escolheram, a gente falar sobre mentalidade cristã. E nesses últimos 3 anos do meu ministério, eu tenho falado muito sobre essa questão de mentalidade, sobre chamado a atenção da igreja no sentido de refletir. Porque
cristianismo não é só sentir. Cristianismo também é pensar. Esses dias eu vi um pregador pentecostal, desses bem, né, falar o seguinte, falando para o povo, né? Falava assim, pega, pega, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Nós pentecostais, nós temos o privilégio de termos essa característica, essa dinâmica. Mas existe a hora de pegar, mas existe a hora também de pensar. Existe a hora da gente sentir, mas existe a hora de refletir. E o cristianismo também não é só sentir, é pensar. Foi cantado aqui pela irmã Emanuele, prazer de ouvi-la, né? Estava até falando com ela, cumprimentando. Que Deus abençoe ela e a família, a banda, o ministério dela. Ela usou por várias vezes aqui a palavra celebrai. E é verdade, nós estamos aqui celebrando ao Senhor. Mas agora chegou o momento da gente celebrar. Entendeu? Então vamos celebrar. Porque o culto, porque a fé, porque a Bíblia também é isso. Aliás, no cenário que nós estamos vivendo hoje, sobretudo aqui no Brasil, nós estamos precisando muito de reflexão. Por isso eu gostei muito desse tema que foi escolhido por vocês. Parabéns mesmo. Vamos ler aqui então o que Paulo fala. Eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje. Eu achei que essa versão ela se caracteriza bem com o tema do trabalho. Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Olha o que diz Paulo aqui nessa versão. Tenha entre vós, ou tenha entre vocês, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Vou ler de novo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus nesta manhã? Eu vou dividir aqui a minha fala em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre a cidade de Filipos, a igreja em Filipos e a carta aos Filipenses. Eu chamo isso aí de trilogia da carta de Filipenses. E depois, a segunda parte, eu quero terminar falando de mentalidade. Mas essa igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia. E o apóstolo Paulo, ele passou por essa cidade na sua segunda viagem missionária. Na verdade, ele nem ia nessa cidade. Ele não ia. Ele ia para uma outra cidade. O propósito dele era ir para uma outra região. Mas, como ele era um estrategista, né, missionário, Paulo ia onde havia necessidade. E interessante que o apóstolo Paulo ia nos lugares mais difíceis. Então, para Paulo era mais ou menos assim: quanto mais difícil era, melhor para ele. Paulo era um cara de visão. Então, quanto mais difícil fosse, quanto mais desafiador fosse o lugar, para ele era melhor. Entendeu? Ele não corria dos desafios. Ele não fugia. Muito pelo contrário. Ele se sentia atraído pelos desafios. E assim, ele pregou o evangelho em muitas cidades e plantou diversas igrejas. E aí ele chegou numa cidade chamada Troade. E nessa cidade, ele, Lucas, Silas, pousaram nessa cidade e o objetivo deles era ir para um outro lugar. Mas aí, à noite, ele teve uma visão, onde um varão da Macedônia, um varão macedônico, apresentou-se a ele e disse assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele entendeu, por essa visão, que Deus estava mudando a agenda deles. Deus estava dando a ele uma outra direção. E ele, então, empreendeu a sua viagem para a Macedônia, para a cidade de Filipos especificamente. E acontece muito disso, Deus mudar a nossa agenda.
Deus muda a nossa agenda. Deus muda o nosso caminho. Até porque a nossa vida, o nosso caminho está nas mãos de Deus, né? O controle está nas mãos de Deus. E Deus, muitas vezes, Deus muda a nossa rota. A gente estabelece um caminho, um objetivo, um parâmetro. Mas Deus, na sua sapiência, Deus, na sua sabedoria, Ele que conhece o futuro e sabe de todas as coisas, Ele muitas vezes muda o nosso caminho, a nossa agenda. Então, na verdade, o cristão ele precisa compreender que ele não caminha dentro da sua própria vontade, mas ele caminha dentro da vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que a vontade de Deus contrarie a minha, seja paradoxalmente contrária à minha. Não é? Foi o que aconteceu. E a agenda de Paulo foi mudada e ele foi para a cidade de Filipos. Até então, a cidade de Filipos não era uma cidade evangelizada, mas era uma cidade muito importante daquela época. Essa cidade ela foi fundada no quarto século antes de Cristo por um imperador, por um rei chamado Felipe da Macedônia, ou Filipe II nos livros de história. Esse camarada, ele nada mais era do que pai de ninguém menos do que Alexandre o Grande, dos maiores imperadores da história. Ele morreu com a mesma idade de Cristo, com 33 anos. Só não dominou o mundo por causa de que ele viveu pouco. Então, ele plantou essa cidade numa região muito estratégica. A cidade de Filipos, ela tinha muitas vantagens, solo fértil, comércio pujante, e até porque lá havia também uma jaziga de ouro, né? O comércio de ouro era muito forte lá, comércio de pedras preciosas, fontes térmicas. Filipos era uma espécie de Caldas Novas, entendeu? Até porque o nome da cidade antigamente era Cidade das Fontes, por causa das águas termais. Isso movimentava também o turismo da cidade. E uma estratégia interessante. Filipos era uma porta de entrada entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Entendeu? Quando você saía da Ásia, sobretudo da Ásia Menor, a primeira cidade o primeiro continente que você encontrava era a Europa. E a primeira cidade era a cidade de Filipos. Então, era uma cidade que dividia, era uma ponte entre os dois continentes. Então, isso para Paulo representava muito, não é? Porque como ele era um estrategista, ele pregava o evangelho, ele anunciava a mensagem de Cristo em locais que facilitavam a comunicação do evangelho. Entendeu? Era mais ou menos o uso da internet naquela época. Então, e essa foi a razão pela qual Deus deu a visão para ele. Então, por essas e outras razões geográficas, culturais, Filipos era uma cidade avançadíssima em termos de educação. Havia muitas escolas de filosofia lá, entendeu? Porque era uma cidade influenciada tanto pela a cultura romana, quanto também pelo helenismo, né? Pela cultura grega, pela filosofia grega. Então, era uma cidade que oferecia diversas vantagens. Certo? E Paulo, então, vê nessa cidade um campo missionário. Certo? E aqui eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Nós temos uma visão missionária bem diferente da visão do Novo Testamento. Qual é a visão missionária que a gente tem hoje? A gente acha que campo missionário é um lugar. É um lugar, é uma geografia, e não é. O que é o campo missionário no conceito do Novo Testamento? Não é lugar, são pessoas. Campo missionário é gente. Então, nesse sentido, onde houver uma pessoa, uma alma, aí está um campo missionário. O conceito geográfico de missionário veio séculos depois. A igreja não entendia isso. Então, para Paulo, Paulo não estava indo para um lugar simplesmente. Paulo estava indo em busca de pessoas. Paulo estava indo ao encontro de almas, de vidas. Porque vidas são melhor do que lugares. Entendeu? Para Deus, Deus não está preocupado com a geografia do lugar que moramos. Deus não está preocupado com a hidrografia do lugar que moramos. Deus está preocupado com as almas que estão aqui. E é para isso que a igreja do Senhor existe. Então, Paulo chega nessa cidade. E aí, agora falando um pouco da igreja. Como essa igreja começou?
certo? Essa igreja começou de uma forma sobrenatural, certo? Paulo chegou nessa cidade, geralmente, quando Paulo chegava numa cidade, ele começava pregando o evangelho nas sinagogas, porque Paulo era rabino. Então ele começava justamente na área dele, no ministério dele. Mas em Filipos não tinha sinagoga. Era uma colônia romana, né? E havia ganhado um status de colônia romana, então não tinha sinagoga judaica lá. Mas, de repente, Deus, que é o dono da obra, Deus, quando manda, se responsabiliza por quem ele envia. O Deus que dá a visão é o Deus que proporciona, né, que aplana os caminhos, que abre as portas para a obra ser aberta. Ele deu a Paulo outra estratégia quando ele chegou lá. E aí aconteceu 3 fatos. Quantos fatos? 3 acontecimentos que originou a plantação dessa igreja em Filipos. Paulo ganha uma mulher chamada Lídia para o evangelho. Quem era essa mulher? Essa mulher simplesmente era uma das mulheres mais ricas de Filipe. Ela era comerciante de púrpura, certo? Uma mulher riquíssima, que posteriormente se tornou uma patrocinadora do ministério de Paulo. E a igreja de Filipos nasceu aonde? Na casa dela. Olha o que Jesus faz. Sabe onde foi que Paulo achou essa mulher? Na beira de um rio, junto com um grupo de outras mulheres. Ele não tinha sinagoga para pregar. Mas aí, quando ele chegou na beira desse rio, junto com Lucas e junto com Silvano, Timóteo, certo? Ele começou a falar de Jesus, do evangelho para esse grupo de mulheres. E quem recebe Jesus? Lídia. Olha o que Deus faz. Deus salva uma mulher, Deus salva a mulher mais rica, a empresária da cidade. Visando o quê? Objetivando o quê? O estabelecimento da obra dele naquele lugar. Percebe o que é a gente caminhar dentro da agenda de Deus? Caminhar dentro do objetivo de Deus? Por isso que a Bíblia nos ensina a fazer a vontade de Deus. Porque Deus sabe como fazer todas as coisas. Esse foi o primeiro acontecimento. O segundo fato que aconteceu para a plantação dessa igreja em Filipos foi a libertação de uma jovem. Essa jovem tinha um espírito maligno de adivinhação. E ela dava muito lucro aos seus manipuladores. Ela tinha um espírito de adivinhação. Charlatões faziam dessa menina uma massa de manobra. Lucravam com ela, com a capacidade que Satanás dava a ela. Satanás também capacita os seus instrumentos. Não é só Deus que capacita. O diabo também capacita os seus instrumentos. Aliás, muito bem capacitados. Muito bem habilitados. E essa menina, ela era o centro das atenções de Filipe, porque ela adivinhava. Né? Ela tinha o espírito de adivinhação. E quando ela encontrou com Paulo, aliás, ela não, os demônios que estavam nela, obviamente, o que aconteceu? Né? Ela foi liberta pelo ministério de Paulo. Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação. Logo, a menina foi liberta. A jovem foi liberta, ela não teve como adivinhar mais. E aí, ela levou os seus senhores à bancarrota, né? Ao prejuízo. Por conta disso, essa menina ela era muito famosa em Filipos. Ela era uma personalidade lá, certo? Se vivesse hoje, possivelmente ela frequentaria as redes sociais. Ela era uma influencer hoje. Ela era um fenômeno, certo? Então, e por conta dessa libertação que Paulo efetuou na autoridade do nome de Jesus na vida dessa menina, eles foram presos. Olha só a agenda de Deus. Diga comigo assim, a agenda de Deus. Não, desse jeito que você falou aí é muito fraquinho. Diga assim, a agenda de Deus é diferente da minha. Diga assim, Deus sabe como costurar as coisas. Muito bem. Por conta desse episódio, Paulo foi preso, juntamente com Silas. Eles foram para a prisão, foram expostos publicamente, foram açoitados, foram presos. Só não foram mortos porque Paulo tinha cidadania romana, não podia ser morto, pelo menos ali não. E aí o que acontece? Bom, a ideia era que, prendendo os pregadores, o movimento de evangelismo
né, o movimento de proselitismo deles acabasse, cessasse. Mas só que tem um caso, pessoal. Prende-se o pregador, mas não consegue prender a mensagem. Eu estou me lembrando aqui de Jerônimo Savonarola, um dos pais da Reforma na Itália, quando foi queimado vivo, lá em Florença, na Itália, e o algoz chegou com a tocha de fogo para queimá-lo vivo e disse para ele assim: eu vou queimar você, cristão. Eu vou matar você. E com você vai morrer o cristianismo. Ele respondeu corajosamente. Ele disse: você vai matar o mensageiro, mas não vai conseguir matar a minha mensagem. Glória a Deus. Foi o que aconteceu. Prenderam eles. Bom, vai acabar o movimento. Mas aí o que acontece? Lembra da agenda de Deus? Certo? Lembra da agenda de Deus? Meia-noite. O texto diz que Paulo e Silas estavam fazendo o que na prisão? Ele acabou de fazer isso aqui. Cantando. Cantar na prisão? Aí eu quero dizer para vocês que isso é uma questão de mentalidade, tá? Mas depois eu vou falar, mais na frente. Eles estavam cantando. Se estavam cantando, estavam adorando. Olha comigo? Se estavam adorando, estavam cantando. Obviamente que adorar não é só cantar, mas cantar também é adorar. Eles estavam cantando. Resolveram cantar. Quem começou a dupla? Paulo e Silas. Uma dupla, né? Aqui no Goiás gosta muito de dupla, né? Então, tá aí uma dupla. Paulo e Silas. Começaram a cantar. E lá pelas tantas, meia-noite, o louvor deles teve um resultado. O louvor deles resultou um grande acontecimento. Um extraordinário acontecimento. Um terremoto. Um terremoto aconteceu naquele lugar. E vou falar uma coisa que, historicamente, né, a cidade de Filipos era uma cidade bastante assolada por abalos sísmicos. Porque onde tem fontes termais, água quente, é solo vulcânico. Certo? É como Caldas Novas. Todo mundo gosta de ir para Caldas Novas. É uma beleza, Caldas Novas, né? Mas ali é um terreno vulcânico. Sabe por que aquela água é quentinha? Porque é um terreno vulcânico. E onde tem vulcão, é um problema. Mesmo que ele esteja adormecido, mas e se um dia ele resolve despertar? É uma sério. Certo? E Filipos era assim. Era uma cidade com essas características. Mas olha o que Deus faz. Olha como é a agenda de Deus. Olha o Deus que controla todas as coisas. Olha quando a gente caminha na visão de Deus. Não é? O terremoto aconteceu apenas e tão somente no cárcere onde eles estavam. Os historiadores dizem que não foi um terremoto a nível da cidade. A cidade não sentiu o tremor. Apenas a prisão onde eles estavam. Olha que Deus maravilhoso esse nosso. Deus fez tremer só onde precisava. Certo? E aí, obviamente, que isso abalou a estrutura da prisão e as grades se abriram. A prisão se abriu. Interessante, a prisão não caiu em cima deles. O teto não desabou na cabeça deles. Não. Só abriu a prisão, a cadeia. E aí o que aconteceu? Aconteceu a prisão aberta. A lógica é que os presos dissem. E o carcereiro, o vigilante, que estava lá, quando viu aquela situação, primeiro, certamente ele se assustou com tremor. E depois, por ver a prisão aberta, ele sabia que ele seria responsabilizado por isso com a própria vida. E ele pega a espada, então, para se matar. Paulo impede ele de cometer essa loucura. Fala para ele, ó, não faz isso não, porque ninguém fugiu aqui. Paulo tinha um controle absoluto ali do cárcere. Ninguém fugiu aqui, não faz isso não. E aí ele salta para dentro da prisão, do cárcere, e faz a Paulo uma pergunta icônica. O que posso fazer para ser salvo? E Paulo responde aquela declaração que todos nós conhecemos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O carcereiro foi salvo.
Esses 3 acontecimentos, a conversão da empresária, a conversão da menina possessa e a conversão do carcereiro, foi os milagres que Deus usou para fazer nascer esta igreja em Filipos. Entende? Me parece que a gente olhando a história da igreja, parece que toda igreja tem uma origem milagrosa. Parece que a origem da obra de Deus em determinado lugar sempre nasce de milagres. Deus faz alguma coisa, Ele move alguma coisa, Ele usa alguém. Meu pai foi pastor durante muitos anos no interior do Ceará. Hoje ele está com Cristo. Eu gosto muito de falar do meu pai. Ele foi a minha primeira referência. E ele foi numa cidade do interior do Ceará chamado Capistrano de Abreu. Ele e mais um outro irmão foram pregar o evangelho nessa cidade. E quando chegou lá nessa cidade, não tinha igreja lá, pastor Eberson. Não havia igreja lá. A cidade daquela do interior mesmo do Ceará. O povo tudo devoto do padre Cícero, aquela coisa tremenda. O ambiente era hostil, era terrível. Meu pai chegou lá para pregar o evangelho. Nenhuma das casas lá quis receber eles. E aí ele olhou para o companheiro e falou assim, e agora? Nós vamos pregar onde? Meu pai disse assim, nós vamos pregar debaixo daquele pé de mangueira. Um pé de mangueira, bem no meio da... Não era cidade não, da Currutela. Meu pai se posicionou debaixo daquele pé de mangueira, abriu a Bíblia e começou a pregar o evangelho. Ele estava pregando, algumas pessoas de longe, olhando, meio assim, né? E de repente passou um rapaz, um cachorro na mão, um cão, e jogou aquele cachorro em cima do meu pai. Qual era o objetivo dele? Fazer com que o animal mordesse meu pai, e assim envergonhasse. O cachorro caiu nos braços do meu pai. E o meu pai segurou o animal aqui na mão, e com a Bíblia na outra mão, continuou pregando o evangelho. Segurando o cachorro e pregando o evangelho. Isso chamou a atenção daquelas pessoas. Quando terminou a pregação, meu pai procurou saber onde era a casa do rapaz. Jogou o cachorro nele. E disseram, olha, ele mora bem ali. Meu pai foi lá, com o cachorro na mão. Chegou lá, bateu na porta e disse aqui, eu vim trazer o seu cachorro. E o homem meio envergonhado, meio acabrunhado, pegou o animal. Esse homem, esse irmão, hoje é o pastor presidente da igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Quixadá, no estado do Ceará. Diga comigo assim, Deus tem uma agenda, eu tenho outra. Precisamos compreender que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Veja, Deus leva Paulo para essa região, uma igreja é plantada lá nessa região. Tempos depois, Paulo era um apóstolo, um evangelista, missionário, sai dali e segue a sua agenda, mas fica plantado a igreja. A igreja cresce. E um detalhe, toda a igreja cresce, porque a igreja é um corpo. Assim como o nosso corpo cresce, a igreja cresce. Ela começa com 1, com 2, com 3, com 5, daqui a pouco tem 100, tem 1000. Ninguém consegue conter o crescimento da igreja. A igreja cresce, irmão. Algumas crescem mais devagar, outras mais rapidamente, porque os métodos mudam, né? Métodos divergem. Tem método que funciona em algum lugar, método em outros lugares, mas o fato é que, ou de uma forma ou de outra, a igreja cresce. Ninguém consegue segurar o crescimento da igreja. Prenderam Paulo e Silas, mas não conseguiu segurar o crescimento da igreja. E parece que os nossos inimigos não aprendem. Essa raça não aprende que quanto mais persegue a gente, quanto mais bate na gente, quanto mais defama a gente, quanto mais critica a gente, mais a igreja do Senhor cresce. Paulo sai dali, deixa uma igreja estabelecida. Agora ele está em Roma, preso de novo. Eu acho que Paulo já estava até se acostumando a estar preso, sabia? Já estava até acostumado com aquilo. Aliás, ele até dizia, para mim, é honroso sofrer por amor a Cristo. Agora ele está em Roma, preso.
uma prisão domiciliar. E ele então envia uma carta. Ele toma conhecimento a respeito de algumas situações que estavam acontecendo nessa igreja, em Filipos. E ele envia uma carta lá, por meio de um cooperador seu chamado Epafrodito. E ele manda essa carta para esta igreja. E aí entra um pequeno detalhe que eu gostaria de compartilhar com os irmãos antes de falar aqui sobre mentalidade. Paulo tem 13 cartas escritas no Novo Testamento. Correto? Cada carta tem características peculiares. Esta carta aos Filipenses é a única carta de Paulo que tem uma especificidade diferente das outras. Ela não é uma carta doutrinária, exortativa, como Corinto, carta para resolver problemas da igreja. Ela não é uma carta com profundidade teológica, como Romanos, que vai tratar da doutrina da salvação, por exemplo. Romanos é considerada a epístola mais profunda que Paulo escreveu. Também não é uma carta de característica pastoral, como as duas de Timóteo e a de Tito, que foram cartas escritas a um pastor, um jovem pastor. E também não é uma carta bilhete, como Filemão. Essa é a única carta de Paulo em que os teólogos chamam de carta devocional. O que é uma carta devocional? É uma carta, é um documento que você lê e que conforta o seu coração. Pode ler os 4 capítulos dessa carta aqui. Ó. Você não vai ver Paulo tratar de nenhum problema. Parece que a igreja lá não tinha problema. Tinha problema. Mas não é isso que ele trata na carta. Ele não vai falar de doutrinas profundíssimas da fé cristã. Será que a igreja lá não era uma igreja bem ensinada? Muito bem ensinada. A igreja de Filipos era uma igreja muito bem ensinada. Se compararmos Corinto com Filipe, há uma diferença enorme entre ambas as igrejas. Mas a característica que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever para esta igreja é diferente das outras. Paulo não exorta essa igreja em nenhum momento. Paulo não faz nenhuma correção doutrinária a esta igreja, mas simplesmente ele escreve esta carta para consolar e para confortar o coração dos irmãos. É uma carta de gratidão do apóstolo. Esta igreja aqui foi a igreja que mais contribuiu financeiramente para o ministério de Paulo. Essa igreja aqui. Era só ele dar o grito: estou precisando. E os irmãos ajudavam. E ele envia essa carta aqui como uma forma de agradecimento, de agradecer aos irmãos pelas ofertas, pelo companheirismo, pela parceria. Porque a obra de Deus é assim. A obra de Deus é feita por parceria. O Espírito Santo usa cada um de nós como indivíduos, como servos dele, não é? Mas é para abençoar o todo. O Espírito Santo reparte a sua ação, mas sempre visando o corpo, o todo. Não faz muito tempo, eu sou conselheiro de jovens lá na minha igreja. Com essa cara de velho assim, mas me escolheram para ser conselheiro, eu e minha esposa. Aí um dia desses nós estávamos lá no culto e aí um jovem me procurou e falou: pastor, eu queria te contar uma bênção que eu recebi. Depois não. Eu estava orando no monte ontem e eu recebi 28 dons. Falei: quantos dons, meu filho? 28 dons. Tem uma irmã lá que pôs a mão na minha cabeça, orou por mim e falou que eu recebi 28 dons. Eu falei: recebeu não. Recebeu não. Primeiro porque nós não temos 28 dons na relação do Novo Testamento. Nós não temos 28 dons. E segundo, porque o Espírito Santo não vai cometer um erro desse. Não vai cometer um erro desse. Né? Não vai falar. Então o Espírito Santo ele pegou todos os dons que tinha no céu e deu tudo para tu. Não faz isso. Aí eu fui ensinar para ele, fui mostrar para ele, viu, pastor Hebe? Eu fui mostrar para ele, falei: não, o que Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 12? Espírito Santo reparte a cada um como quer. Eu não recebo o dom que quero. Senhor, eu quero o dom tal. Não, quem dá é ele. Entendeu? Ele dá como ele quer.
E o que ele faz? Reparte. Um profetiza, o outro fala em línguas, o outro interpreta, o outro tem o dom da cura, o outro tem o dom do socorro, o outro tem o dom do amor, o outro tem o dom de servir, porque servir também é dom. E aqui o que acontece? Como nós somos um corpo, uma unidade orgânica, todos nós juntos fazemos a obra de Deus. De maneira que o corpo está completo. Compreendeu? Então, não existe isso. Eu falei para ele, enganaram você, viu? Não vai nessa onda não. Certo? Então, o Espírito Santo trabalha assim. Mas o fato é que é o seguinte, é o mesmo Espírito que opera em todos na igreja. E visando o quê? O corpo. A igreja. Visando o crescimento da igreja, a saúde da igreja, a vitalidade da igreja, o fervor da igreja. E tem mais uma coisa, irmão. Tem mais uma coisa. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Entendeu? Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, pastor Ebers, a gente gostava muito de imitar pregadores. Eu venho dessa época. Naquela época, década de 80, era no auge na época o pastor Takayama, né? O Gesiel Gomes, né? Pastor Gesiel, e o Bernard Johnson, né? Napoleão Falcão, né? E aí a gente ia pregar, queria imitar, entendeu? E eu me lembro o pastor Bernard Johnson, não sei se alguém aqui chegou a conhecê-lo, ele já morreu, né? 95. E ele pregava e parecia que ele estava cansado. Nós fazíamos desse jeitinho, irmão. Fazia desse jeitinho. Aí o nosso pastor Benedito Paulo Medeiros, que também já dorme com o senhor, ele era bem fechadão. Ele chamava nós e falava assim, meu filho, vem cá. Para com isso. Prega direito. Prega direito, que ele era pernambucano. Prega direito. Seja você mesmo. Precisa você imitar Bernard Johnson. Nem Gesiel. Pastor Gesiel, aquela capacidade de memória dele, né? Em Gênesis ele é tal, para falar de Jesus, é aquela capacidade, né? Jesus é o alfa, é o homem, é o princípio, é o fim, é a porta, é a chave. O Gesiel foi quem empreendeu isso nas pregações dentro da Assembleia de Deus no Brasil. E aí a gente queria fazer a mesma coisa. Certo? E aí, o que eu estou dizendo a vocês? Com o passar dos anos, Mateus, a gente vai descobrindo que a gente cresce. A gente cresce. Né? A gente cresce. A duras penas, mas a gente cresce. A mentalidade da gente cresce. A gente amadurece. E aí a gente vai percebendo que não é assim. E a cada um de nós, Deus deu uma personalidade diferente. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista intelectual. Cada um de nós é distinto. Nós somos distintos. A gente é um só no tocante, teologicamente falando, no sentido de corpo de Cristo. Mas nós somos distintos. Cada um de nós tem uma pele diferente, a cor dos olhos diferente, o cabelo diferente, o corpo diferente, anatomia diferente, origens diferentes, cultura diferente, língua diferente, e por aí vai. Mas Deus nos usa na diversidade nossa, conforme a capacidade nossa. Tá? E aí, à medida que o tempo passa, a gente começa a corrigir as coisas, a entender que não é assim. Eu lembro quando o Gilmar Santos começou a pregar, na década de 80, pastor Gilmar. Ixi, meu, foi um fenômeno no Brasil, Gilmar. Aquela voz dele. A gente queria fazer a mesma coisa, mano. Parece que todo mundo queria pregar lá nos Gideões, no Camboriú. Né? Igual o Gilmar. Só que a gente entendia que não era, irmão. Não é o Gilmar, não é o fulano, é o Estênio. Tem um testemunho do pastor Cho, doutor David Cho, pastor da Coreia, também já é falecido. Ele conta que ele orava a Deus no começo do ministério e ele falava para Deus assim, Senhor, faça de mim um Billy Graham. Billy Graham naquela época era o maior pregador do mundo. Pregava em estádios de futebol. Né? E ele orava a Deus e falava, Senhor, me faça um Billy Graham.
E um dia, Show era um homem de muita oração, e um dia ele orando, o Espírito Santo falou para ele, levanta! Quero falar contigo. Ele ficou de pé e disse, pois não, Espírito Santo. Qual é o teu nome? Disse, Paul Jung-Cho. Na época era Paul Jung-Cho, depois ele mudou o nome dele. Qual é o teu nome? Paul Jung-Cho. Qual é o teu nome? Paul Jung-Cho. Eu preciso de um Paul Jung-Cho para usar na Coreia, porque um Billy Graham eu já tenho. Não, você não entendeu o que eu falei, não? Qual é o seu nome? Levante a sua mão com a minha para o céu, assim, ó. Diga seu nome para Jesus. Diga assim, me usa como eu sou, segundo a sua vontade. Pronto, é isso. Deus usa como você é. Não importa a sua origem, de onde você saiu. Sabe de onde eu saí? Do Ceará. Onde é que eu estou? Deus está me dando a oportunidade de estar no púlpito hoje aqui da Igreja Dom Pedro II, trazendo essa palavra a vocês. Eu estou falando de experiências que eu vivi como pastor e me fizeram chegar até aqui. Como eu estou falando para jovens, então eu estou dando essa orientação a vocês. Amém? Certo? Glória a Deus. É muito importante isso. Agora, a segunda parte, eu quero falar sobre mentalidade. Entrar na questão da mentalidade. Veja aí o verso de número 5 que nós lemos. Volte o seu olhar, por favor, aí o texto. Verso de número 5. Tenham entre vocês, diz o texto, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. A versão de muita gente aqui pode falar sentimento, né? Tem de vós o mesmo sentimento. Na verdade, no original, a palavra sentimento aí é substituída por entendimento. Tá bom? A ideia aí é entendimento. A palavra aí vem de reflexão, vem de pensamento. Não é a questão de sentimento. Vocês sabem que o homem, ao ser criado por Deus, é composto de 3 elementos. Os que estudam a Bíblia aqui sabem quais são esses 3 elementos. Vocês lembram? Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai trabalhar esse conceito, que nós chamamos de tricotomia na teologia. Pastor, tem alguma coisa a ver com tricô? Exatamente, tem a coisa a ver. Tricô não é assim que as donas de casa fazem? Exatamente. A natureza humana é um conjunto, é um interrelacionamento desses 3 elementos. Aqui nesse momento, nesse auditório, está presente aqui alma, corpo e espírito. Certo? Para você existir, você tem que ter esses 3 elementos. Você tem que ter um espírito, você tem que ter uma alma e tem que ter um corpo. Certo? Na composição da natureza humana, os sentimentos fazem parte da alma. A alma, que é o ser interior. Certo? O que era a alma, pastor? A alma é o ser interior. Certo? É o ser, é o ente interior. E ele é composto de 3 elementos: sentimento, inteligência e vontade, ou volição. Isso é a alma. Certo? Então nós somos seres sentimentais. Certo? Nós somos seres emocionais. Certo? Por isso que a gente sente a emoção, porque a emoção faz parte da nossa vida, da nossa natureza. Sem emoção, a vida não tem sentido. Sem emoção, a gente não cresce nas experiências da vida. Por isso que a gente tem que chorar, tem que sorrir, tem que ganhar, tem que perder. Nós somos seres emotivos. Deus nos criou com essa sintomatologia. Entendeu? Eu venho de uma época que antigamente os pastores falavam isso. Crente não fica triste. Pastores falavam isso, pastor Eberson. Dizia isso. Crente não fica triste. Ficou triste? Não, isso não é coisa de crente, não. Como é que faz para não ficar triste, irmão? Como é que faz para não ficar com raiva? Até Jesus ficou com raiva, irmão. E derrubou a mesa do povo lá e chutou e virou a casaca lá. Até Jesus não aguentou. O menor versículo da Bíblia, do Novo Testamento, exprime um sentimento do Senhor Jesus.
Jesus chorou. Então nós somos seres emotivos. Mas nós não somos só seres emotivos. Porque Deus nos deu também a capacidade de pensar. Você sabia que o ser humano foi feito para pensar? Então pensar. Nós aqui não pensamos. Mas nós fomos feitos para pensar. Se nós olharmos a nossa constituição biológica, a gente foi feito para pensar. Ó, existem 3 palavras. Eu não sou médico, não. Claro. Não sei se tem algum médico aqui ou alguém da. Minha filha é psicóloga, né? Isso é dessa área aí. Então, existem 3 palavras na questão da mentalidade que tem a ver com a questão da mentalidade. A primeira, cérebro. A segunda, mente. A terceira, mentalidade. O que é o cérebro? O cérebro, naturalmente, que se trata do órgão que nós temos dentro da cabeça. Correto? Para pensar tem que ter cérebro. Existem alguns indivíduos que nascem sem cérebro, os chamados anencéfalos, ou anencefalia. É uma patologia, uma anomalia de algumas pessoas que nascem sem o cérebro. E normalmente esses indivíduos não sobrevivem. Não tem como sobreviver sem o cérebro. Certo? Então, o cérebro. E é importante porque Deus, ao criar o homem, deu a ele esse órgão. Certo? O corpo humano tem, você tem. Começa por aí. A outra palavra é a palavra mente. O que é mente? Mente está relacionado às funções do cérebro. Compreendeu? Cérebro é o órgão. Mente é a capacidade que esse órgão tem. As suas múltiplas funções. E o cérebro tem várias funções. Posso citar, por exemplo, 3 delas aqui. Informação, memória, e a outra esqueci. Depois eu vou lembrar. Né? Informação, memória... esqueci. É isso aí. Depois eu lembro e falo. E aí vem a questão da mentalidade. O que é a mentalidade? A mentalidade é o resultado do funcionamento da capacidade do seu cérebro. Então, o que é a mentalidade? É a sua maneira de pensar. É a sua autocrítica. É a sua forma de enxergar as coisas. É a sua capacidade de discernimento. Entendeu? É a sua maneira de ver as coisas, de viver as coisas, de entender as coisas, de prescrutar as coisas. Primeiro você tem que ter um cérebro. O cérebro te dá sentido. Depois esse cérebro precisa funcionar bem, porque se não funcionar bem é um problema sério. Certo? Existem muitas doenças que são decorrentes de problemas cerebrais. Né? Mas você sabe de uma coisa? Existem gente que o cérebro é perfeito, mas não funciona direito. Quando a gente estuda filosofia, a gente aprende na filosofia, no campo, um termo chamado mnemotecnia. Já ouviram falar? Não, né? Parece quase língua estranha. Mnemotecnia. O que é isso? É a capacidade que a gente tem de reflexão, ela está dividida em 2 partes. Primeiro, é pensar e refletir. Não é a mesma coisa. O que é pensar? Pensar é a capacidade neuropsicofisiológica do cérebro. Nesse sentido, todo mundo pensa. Todo mundo tem um cérebro. Entendeu? Todo mundo pensa. A ciência diz que nós somos mais mente do que corpo. Por quê? Porque todo movimento do seu corpo é produzido pelo cérebro. Esse dedinho teu aqui, ó, só movimenta por causa do cérebro. Por isso que as pessoas que sofrem acidente e sofrem determinadas pancadas em áreas da cabeça podem perder determinados movimentos do seu corpo. Movimentos dos membros superiores, membros inferiores, a visão, às vezes afeta a fala, porque afeta determinadas áreas do cérebro. Correto? E a outra função é a reflexão, que não é a mesma coisa de pensar. O que é reflexão? Reflexão é pensar 2 vezes. Reflexão é pensar do ponto de vista intelectual, moral. Não é só ter a capacidade de ter um cérebro aqui na cabeça e achar que você está refletindo. Não é. Então, nesse sentido, muita gente pensa. Todos pensam, mas nem todos refletem. E o nosso erro está justamente nisso.
em não parar para pensar, refletir uma, duas, três vezes, se possível, pesar as coisas, avaliar as coisas, avaliar a vida, avaliar as decisões importantes que a gente precisa tomar, certo? Avaliar as nossas relações com as pessoas, quais são as pessoas que a gente se relaciona, avaliar o ponto de vista profissional, decisões que têm a ver com a nossa família, que envolvem a nossa família, decisões no ministério, a gente precisa tomar. Deus nos deu, amados irmãos, igreja do Senhor, a capacidade disso. Então, eu gostaria de primeiro falar a respeito dessa questão para entrar aqui no que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, tende em vós o mesmo modo de pensar que havia em quem? Em Jesus. Eu te pergunto, como é que Jesus pensava? Qual era o modo de pensar do nosso Senhor? Não estou falando da parte cultural, nem intelectual, não. Qual era o modo de pensar dele? A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e via as multidões como ovelhas sem pastores. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os estoicos, aquela raça partidária religiosa da época de Jesus, olhava a multidão como massa de manobra, fonte de poder, lucro. Subjugava o povo com seus ensinamentos radicais, extremistas. Veja os fariseus, por exemplo. Jesus um dia chegou a chamar eles de sepulcros caiados. Por fora muito bonito, mas por dentro é pétrido, fétido, podre. Porque eles usavam a religião para roubar o povo, para pilhar o povo, para manipular o povo. Era isso que eles viam, as multidões. Para que eles queriam multidões? Gente, para manipular, para lucrar em cima do povo. Mas Jesus não. Quando ele olhava para as multidões, ele não olhava como fonte de lucro, como massa de manobra, mas como ovelhas sem direção. Porque se não tem pastor, não tem direção. Percebe? Isso é reflexão. Isso é mentalidade. Qual era a maneira de Jesus pensar? Ele não olhava para uma prostituta e a desprezava, como era comum dos religiosos daquela época. Ele não olhava para um leproso e o desprezava, como era comum dos religiosos daquela época. A lepra era considerada uma maldição. O que Jesus fazia? Jesus se aproximava dessas pessoas. Jesus dialogava com essas pessoas. Jesus acolhia essas pessoas. Jesus abraçava essas pessoas. Então, de uma certa forma, Cristo quebrou muitos paradigmas relacionados à questão da mentalidade. Primeiro porque o aparecimento do Senhor como pregador já foi um grande impacto, né? O pessoal esperava um rei, né? Um rei que viesse montado num cavalo, Mateus, um imperador romano. Mas o rei acabou entrando dentro de Jerusalém num jegue. Montado num jegue. Nem num cavalo. Num jegue. Eu fico muito feliz. O jegue era considerado o fusquinha daquela época. Jegue era um animal usado pelas massas pobres, pelas pessoas pobres. Os pobres não usavam cavalos. Jumentinho era a população mais pobre. Não tinha condição de comprar. E Jesus agora, para contradizer, entra em Jerusalém montado num jegue. Num jumentinho novo. Esse é o rei que está entrando. Hosana, Hosana. Uma historinha da escola dominical, eu vou compartilhar com vocês aqui rapidão, que eu ouvi quando eu era pequeno, pastor Wellington, essa história. Diz que aquele jumentinho que Jesus montou nele, depois que ele voltou daquele fato para casa, ele voltou numa felicidade tão grande. Aí chegou em casa e falou assim, mamãe, a senhora precisava de ver o que aconteceu comigo. Todo mundo queria tocar em mim. Todas as pessoas queriam pegar em mim, mamãe. As pessoas queriam pegar, passavam a mão em mim.
Eu fui aplaudido, mamãe. Eu andei por cima das folhas de palmeiras nas ruas. E a velha mãe olhou para ele. Pobre criança. Faz um favor para a mamãe. Amanhã volta lá de novo, passa pelos mesmos lugares que você andou. Não foi. E o seguinte, ninguém deu moral para ele. Era mais um jumento. Entregue. E ele voltou para casa triste. Chegou, mamãe, ninguém se pegar em mim, muito pelo contrário, tinha gente que me chotava. E a mãe, experiente, mãe é mãe, né? Até no mundo animal é mãe. Disse assim, pobre criança, sem aquele que tu carregavas, você não é nada. O que nós somos sem Jesus? O que eu sou sem Jesus? Que tipo de mentalidade pode haver se Jesus não estiver presente na nossa vida? De sorte que haja em vós o mesmo modo de pensar que havia em... Por isso que Jesus habita em nós. Porque Jesus é a nossa forma de pensar. Porque somos chamados de cristãos, que nós agimos, falamos, vivemos, procedemos do mesmo modo que o nosso mestre procedia. Paulo está dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo modo de pensar. Percebe a cabeça de Jesus? Como ele olhava as pessoas? Será que Jesus olhava com ódio? Não. Qual era a maneira dele se relacionar com as pessoas? Tanto ricos quanto pobres. Qual era a forma dele agir? Qual era o conteúdo das suas mensagens, das suas pregações? Como era o jeito de Jesus? Nós não vamos falar sobre a vida de Jesus aqui, porque todos nós conhecemos. Nós temos 4 livros no Novo Testamento que vão tratar a respeito da vida de Jesus, cada um numa perspectiva diferente. Mateus fala de Jesus como rei, Marcos fala de Jesus como servo, Lucas fala de Jesus como homem, João apresenta Jesus como ser divino, como verbo, logos. Isso forma a personalidade de quem era Jesus. O fato é que Jesus é, sem dúvida alguma, o maior modelo da história. Ninguém pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. Mas tudo é uma questão de mentalidade. O que é mentalidade cristã? É a forma de pensar de Cristo. Eu penso que nos dias que a gente vive hoje, estou quase terminando. Eu penso que nos dias que a gente vive hoje, um dos maiores problemas nossos é isso hoje. É uma questão de mentalidade. Porque às vezes a gente é muito levado pela emoção. A emoção, ela é um problema muito sério. Ela é necessária na nossa natureza, mas ela pode se tornar um problema muito sério. Porque as emoções nossas, elas são assim, ó. Oi. Ó. Entendeu? Elas oscilam. Às vezes você acorda hoje de um jeito, amanhã você acorda de outro. Todos nós somos assim. Entendeu? As emoções nossas oscilam. Por isso que é complicado você tomar decisões baseadas na emoção. Se você estiver triste demais, você cai na melancolia. E aí, a melancolia é uma patologia psicológica, não é, doutor Esté? Certo? Ela tira a sua visão. Quando você está triste demais, você não enxerga direito, você não vê as coisas direito. Aí você vai tomar uma decisão baseada na tristeza profunda que você sente. E a tristeza gera o ódio, gera a raiva. Aí esses feminicídios que a gente está vendo aí pela mídia, as mulheres estão sendo dizimadas. Hoje um camarada não pode levar um não de uma mulher hoje que ele mata ela. E depois vai dizer que eu amava tanto. Eu amava tanto. Que raio de amor é esse? Que mata. Pelo que eu sei, o amor, pastora, faz é dar a vida, né? Não mata ninguém. Se eu amo, eu não vou matar quem eu amo. Vou cuidar, eu vou zelar, vou preservar, vou lutar pela pessoa. E se for por caso, eu morro no lugar daquela pessoa. Isso é amor. Agora, a paixão, por exemplo, né, que é uma dos mecanismos
emotivos, é um problema muito sério. Porque a Bíblia não fala, por isso a Bíblia não fala nada sobre paixão. A Bíblia fala sobre amor. Porque a paixão ela é sintomática. Na pele. Ela oscila. Hoje você está morrendo de paixão, amanhã você está morrendo de ódio. A Bíblia não diz sede apaixonados uns pelos outros. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz amai-vos uns aos outros. A Bíblia não diz que Jesus é apaixonado por nós. A Bíblia diz que A Bíblia diz que Deus nos amou, porque o amor é concreto, é absoluto, é perene, é atemporal. E tem um detalhe, nunca acaba. O Paulo falou uma coisa aqui, a fala dele, interessante. A gente não precisa fazer nada mais do que a gente faz para Deus nos amar. Não foi mais ou menos isso, Paulo? É mais ou menos isso. Exatamente isso. Então nós somos seres emotivos. Então a gente não pode tomar decisão quando a gente está muito triste. E se você estiver muito alegre, você cai na euforia. E quando a gente está muito alegre, faz besteira também. Entendeu? Quando você está muito feliz, já viu? Você perde o foco. A euforia tira o foco seu. Por isso que num culto como esse, numa reunião como essa aqui, em que o Espírito Santo está presente aqui, Deus está falando por meio da sua palavra. Pastor, mas não tem ninguém pulando, não tem ninguém dando aviãozinho, não tem ninguém subindo nas costas um do outro aqui, não tem ninguém voando igual helicóptero, não tem ninguém fazendo nada disso aqui. E quem foi que disse para você que o Espírito Santo só se manifesta nesse tipo de ambiente? Num ambiente como esse aqui, não é? Nós não estamos sentindo euforia aqui, nós estamos sentindo alegria do Espírito Santo. Eu estou alegre. A Emanuele estava cantando aqui, eu estava quase pulando. Alegre. Agora, eu tenho meu jeito. Já desse, pastor Everson, eu fui pregar na igreja nossa. E eu cheguei lá, o pastor falou assim para mim, um obreiro falou, pastor, eu queria te fazer uma pergunta, o senhor não se ofenda, não? Eu perguntei essa. O senhor é batizado com o Espírito Santo? Eu falei, por que o irmão chegou a essa conclusão? É porque o senhor é tão quietinho. Eu falei, agora pronto, agora eu tenho que bater palma, agora eu tenho que pular, eu tenho que gritar. Né? Agora eu tenho que... Não. Cada um tem uma forma, né? Entendeu? Aí eu citei para ele aquele exemplo lá de Elias, na caverna, quando Deus fala com o profeta Elias, né? Vem o terremoto, arrebentando tudo realmente. Mas quando Deus foi falar com o profeta, falou com ele na voz mansa, suave. Agora eu vou pular porque que você quer, rapaz? Não, ué. Vou pular quando eu quiser, ué. Ué. Tem mais uma coisa, e se o Espírito Santo também, sabe, chegar mesmo sabe, impactar mesmo, eu também não estou nem aí, não. Eu só não faço bobeira, irmão, besteira, bobagem, meninice, entendeu? Mas, sabe, a reação, não. Então, a euforia tira esse foco da gente. E aí, o que eu quero dizer para vocês falando sobre isso aqui? Mentalidade é o equilíbrio disso, irmão. As coisas. Entendeu? A vida é feita de equilíbrio, inclusive a fé. Fé equilibrada. Culto equilibrado. Mateus. Teologia equilibrada. Espiritualidade equilibrada. Mentalidade sadia. O apóstolo Paulo vai lá em 1 Coríntios. Ele diz assim, ó, para a igreja, vós tendes a mente de quem? É o próprio apóstolo Paulo que faz aquela comparação orgânica, né? Ele diz que nós somos o corpo e Cristo é? Então é o quê? Bom, você tem aqui o corpo, Cristo, cabeça. Nós somos, falei agora há pouco que nós somos mais mente do que corpo. Que o nosso corpo se movimenta por causa da cabeça. Assim é a igreja. A igreja é o que o cabeça manda.
Aonde vem a forma de pensar da nossa igreja? Nossa, na cabeça. Vocês crentes são muito radicais. Vocês têm uma maneira de pensar muito fundamentalista. Não, não é fundamentalista. É a cabeça. Cristo. Ele estabeleceu a sua palavra. Nós simplesmente obedecemos a Cristo por meio da sua palavra. A mente de Cristo aqui, ó. Oi, aqui, ó. Olha a mente de Cristo aqui, ó. Você quer ter a mente de Cristo? Mergulhe na palavra. Coma a palavra. Digira a palavra. Ame a palavra. Olha eu fazendo igual o Gesiel Gomes aqui, ó. É. É. Sature-se da palavra. Mente de Cristo. Tem crentes que falam assim, ó. Pessoas que falam, oh Jesus, abra minha mente para entender a tua palavra. E não lê a Bíblia. Não vai entender nunca, meu irmão. Entendeu? Essa oração aí Deus não responde não, ô preguiçoso. Responde não. Ah, Deus, abra minha mente para me conhecer todos os livros da Bíblia. E não lê a Bíblia. Como é que tu vai entender, meu filho? Entendeu? Mente de Cristo está aqui, ó. É a Bíblia. A Bíblia estabelece os parâmetros éticos, morais e espirituais pelos quais nós, como corpo de Cristo, caminhamos. Nós não caminhamos simplesmente por um estatuto da igreja, por um organograma administrativo da igreja. Não, nós caminhamos conforme a palavra de Deus estabelece para nós. A mente de Cristo está aqui. Uma igreja saudável é uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama o ensino bíblico, que ama a pregação bíblica. Uma igreja verdadeira é uma igreja que entende esse princípio. A mente de Cristo está aqui, ó, na sua palavra. Vós tendes a mente de Cristo. Tendes o mesmo modo de pensar que de Cristo. Muitas coisas podem afetar a nossa mente. O homem é um cidadão de dois mundos. É um filósofo alemão chamado Schopenhauer. Johann Wolfgang Schopenhauer. Ele desenvolveu a teoria do homem em dois mundos. Qual era o primeiro mundo que a gente vive? É esse mundo físico aqui. O mundo sentível. Você pega nas coisas, você sente. Mundo visível, empírico. Tem um outro mundo do qual nós também somos parte, que é o mundo da mente, da cabeça. Tem gente que aqui nesse mundo aqui vive bem. Tem o melhor carro, a melhor casa, faz viagens internacionais, come o que quiser, mas o mundo interior dessas pessoas já desabou. Aí as doenças emocionais aí como prova disso. Minha filha passa quase que o dia todo, quando vai para Goiânia, atendendo pessoas com problemas emocionais. E, ó. Pasme uma coisa, pastor Eberson. Grande número de pastores frequentando consultórios de psicologia. Eu até compartilhei isso com o pastor Clarimundo. Um dia desse, a gente conversando. É preocupante. O cara entra dentro do escritório querendo se matar. Mentalidade. O mundo lá dentro está desorganizado. Desabou. Não tem mais mundo interior, entendeu? Não tem, o mundo lá está desorganizado, está bagunçado aqui, ó. E eu pergunto a vocês, a mente de Cristo é uma mente doente? Eu pergunto a esta amada e linda igreja nesta manhã, a mente de Cristo é uma mente doente? É uma mente depressiva? Não dá para concordar com isso. Isto não significa que sejamos atingidos, né? Sejamos apunhalados por certas situações. A tristeza vem, meus irmãos e minhas irmãs. A angústia vem, a dor vem, a solidão vem, bate! Sabe? A tempestade vem. Mas quem tem a mente de Cristo, a mentalidade está construída sob o fundamento da palavra de Deus. Levante a sua mão e aplauda o nome de Jesus bem alto. Aqui, ó. Mentalidade. Que Deus possa trabalhar na nossa mentalidade. Que o Espírito Santo trabalhe
sabe, aqui na gente. Que sejamos mais reflexivos, irmão. Tá bom? Vamos sentir. Vamos sentir. Mas vamos pensar também. Amém? Vamos pensar. Vamos considerar o culto também como um momento de reflexão. Pensar. Vamos crescer, gente. Entendeu? Não existe cristão infantil. O cristão precisa crescer. A vida de infantilidade ficou para trás. A gente está crescendo na fé. Deus está nos dando experiências. Entendeu? Experiências. Até a gente chegar na medida da estatura completa, a varonilidade de Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, por favor. Diga para ele, cresça, mas não apareça. Diga assim, cresça na mentalidade de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pastor Eberson, o Mateus, quem é que vai? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.